Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Agora nossa aula vai ser sobre tipos de ovos e segmentação. Sempre gosto de dar essa aula depois que você tiver assistido aquela nossa aula sobre embriologia, as etapas básicas da embriogênese de um anfioxo. Aí agora, como um capítulo à parte, a gente trabalha tipos de ovos e segmentação. Eu acho que dessa forma fica melhor para você, tá bom? Então, vem aqui comigo, olha só. Primeiro, eu preciso te falar um pouco mais desse conceito de ovo. Nada mais é do que a estrutura que tem, portanto, nutrientes e o zigoto, que é aquela célula, né, primordial que se forma após a fecundação. Só que, na verdade, dentro desse ovo, dessa estrutura primordial, existe uma substância chamada vitelo. O que o vitelo é? Ele é uma reserva nutritiva para o embrião. Você conhece um vitelo muito famoso, que é a gema do ovo, tá bom? Mas outras espécies animais têm vitelos na sua estrutura mais microscópica, lá com a célula primordial. Então, não necessariamente todo vitelo é visível a olho nu, como o vitelo, né, do ovo de galinha, por exemplo. Então vamos lá, vamos ver aqui esses primeiros modelos. Olha só. O primeiro modelo que eu quero te passar é do ovo isolesto oligolesto. O que eu estou te falando? Presta muita atenção. Essa aula é sobre tipos de ovos e segmentação. Quando eu classifico o tipo de ovo, a nomenclatura que ele ganha está relacionada à quantidade de vitelo nele e também à distribuição do vitelo nesse ovo. Quando eu falo de segmentação, eu quero falar das clivagens, que são as primeiras divisões mitóticas que o ovo sofre. E aí, no tipo de segmentação, eu vou ver qual é o padrão dessa divisão celular dentro deste ovo aqui, dentro desse embrião. Então, quando eu falo para você ovo isolécito, esse iso significa igualdade, ou seja, distribuição igual de vitelo por todo o ovo. Então, ele tem uma distribuição igualitária. Eu estou representando aqui o vitelo de vermelho. De azul aqui ao meio seria o núcleo, tá? Quando eu falo oligolécito, iso significa o quê? Vitelo com distribuição igual. E oligo significa o quê? Pouco vitelo. São ovos que têm pouco vitelo e tem o quê? Uma distribuição igual. Ovos desse tipo, né, zigotos desse tipo, quando sofrem a primeira divisão celular, a primeira segmentação, formam duas células iguais, de mesmo tamanho. Então a divisão é completa, forma duas células completinhas, bem divididas. Então eu falo, a segmentação é holoblástica. Por que holoblástica? Porque dividiu totalmente a célula, dividiu o ovo totalmente em duas células filhas. E por que ela é igual? Porque com o avançar das mitoses, com o avançar das clivagens, essas células sempre se apresentam com tamanho semelhante, com tamanho igual. Então, em ovos que têm pouco vitelo, mas esse vitelo tem uma distribuição igualitária, necessariamente as células também ficarão com o mesmo tamanhozinho depois de se dividirem. Por isso, em ovos isolestos e oligolestos, a divisão tem que ser o quê? Holoblástica e o quê? Igual, porque as células têm o mesmo tamanho. Quais são os animais em que nós observamos esse tipo de ovo? Principalmente em equinodermos e mamíferos placentários. Quando você olha para os mamíferos, você passa a perceber realmente um ovo de mamífero não precisa de um mamífero placentário, como o ser humano, por exemplo, né? Essa célula ovo humana não precisa de tanto vitelo, porque a nutrição vai ser mantida depois por quem? Pelo cordão umbilical, não é isso? Através do cordão umbilical. Agora, olha esse outro tipo de ovo aqui, ó. Ovo heterolécito, ou seja, a distribuição de vitelo não é igual, não é iso, ela é diferente, hetero. E esse ovo pode ser classificado como mesolécito, ou seja, tem uma quantidade intermediária de vitelo, um pouquinho a mais do que o oligo. Aqui nós chamamos de polo animal
essa região que tem menos vitelo e tem a presença do núcleo, e polo vegetativo, essa região que tem muito vitelo concentrado. Quando essa célula sofre a primeira divisão, eu vejo, que a divisão é completa. Por isso ele é o quê? Segmentação holoblástica, porque divide tudo. Porém, eu percebo que com o avançar das clivagens, os blastômeros apresentam tamanhos diferentes. Eu formo micrômeros, que são células embrionárias pequenas, são blastômeros pequenos, e forma-se também macrômeros, que são blastômeros maiores. Como o tamanho dessas células no embrião não são tamanhos idênticos, eu chamo de quê? De segmentação desigual. Então, como é o vitelo desse ovo? É distribuído de maneira desigual, é heterolécito, e tem uma quantidade mediana de vitelo, é mesolécito. Agora, quando o ovo se divide, divide as células como um todo. Divide as duas células completamente. Então é holoblástica. Mas com o avançar, fica do mesmo tamanho? Não. Tamanhos desiguais. Então é holoblástica desigual. Tudo isso aqui refere-se à segmentação. E esses termos referem-se a o tipo de ovo. Que tipo de espécie, grupo animal apresenta esse modelo? Os anfíbios, né? Os sapos, as rãs e tal, tá bom? Tá aqui esses dois modelos. Agora me acompanha, continua seguindo, que eu vou te mostrar o terceiro e quarto modelo. Faltam mais dois só para eu te apresentar. Vamos nessa? Agora, com o quadro novo, estamos vendo aqui o terceiro e o quarto tipo de ovo de segmentação. Eu vou falar para você dos ovos telolécitos e dos ovos centrolécitos agora, para a gente terminar, tá bom? Esse telolécito é bacana, que são os ovos das aves, principalmente. Então, olha o meu esquema como foi que eu fiz. No polo vegetativo, você percebe muito vitelo. No polo animal, que tem a célulazinha, não tem vitelo, tá vendo? Ou seja, o vitelo está todo concentrado só de um lado do ovo. Por isso, telolécito, já que em biologia telo tem a ver com porção terminal, né? E esse ovo é megalécito, porque proporcionalmente ele tem muito vitelo, né? Tem muito nutriente. Então, olha só. Quando acontece a segmentação, que vai acontecer a divisão celular, esse ovo ele passa a ter um formato diferente, ele passa a apresentar na extremidade uma espécie de sinal que nós chamamos de cicatrícula, certo? Como se o ovo tivesse, sofrendo uma pequena invaginação. Com o avançar da segmentação, lembra, a segmentação é multiplicação celular. Eu percebo que as células do embrião estão, concentradas aqui em cima, numa região formando um disco de células. Logo, você percebe que o ovo, na forma inicial que ele tem aqui, ele não foi dividido completamente, como os anteriores que eu te ensinei. Ele não foi dividido em duas partes completas. Então, essa segmentação é o quê? Meroblástica, ou seja, é parcial. E como forma um disco de células, eu digo que ela é o quê? Discoidal. Por que isso está acontecendo, Landes? Isso está acontecendo porque o vitelo está todo concentrado só numa região. Essa porção rica em vitelo, você chama de gema. Tá vendo? Répteis e aves apresentam esse modelo. Aqui agora na aula eu vou para a tela do meu computador e eu vou te mostrar as etapas de desenvolvimento no ovo de galinha. Vamos ver como acontece lá dentro do ovo, como é que o pintinho se desenvolve e tal. E aí eu vou conseguir te mostrar ainda melhor esse tipo de ovo com essas imagens aqui, tá bom? Vem comigo aqui para a tela do meu computador. Vamos nessa. Essa imagem linda do ovo de galinha. Então tá aqui a gema, tá? Veja como você começa a perceber nessa terceira imagem, olha aqui, na terceira imagem, esse pontinho vermelho, já indicando a cicatrícula. Perceba como a imagem avança aqui para o quarto momento, que é o quarto dia, né? Que cada foto dessa é um dia de desenvolvimento lá do ovo da galinha. Então, essas
essas coisas avermelhadas que você está vendo já são os vasos sanguíneos, né, surgindo, são células que estão já se desenvolvendo aí. Então você consegue perceber muito bem que a gema é uma bolsa, né, que é o vitelo, e na extremidade, na parte de cima, um disco de células está se desenvolvendo. Deixa eu avançar com você aqui para a sexta imagem, segunda fila. Olha para aqui. Primeira imagem da segunda fila. Olha como você percebe perfeitamente o desenvolvimento do embrião. Olha, tá vendo? Naquela parte que eu chamo de discoidal, como eu classifiquei. E aqui você já vê os vasos sanguíneos crescendo em direção à gema. Vai avançando. Pronto. O que vai acontecer no passo a passo dessa imagem? Olha que perfeita essa aqui, gente. Última imagem da segunda fila. Cara, que lindo aqui. O embrião bem desenvolvido já e os vasos bem envoltos na gema. Então você percebe que a gema vai diminuindo de tamanho. Olha que imagem massa essa terceira aqui, da terceira fila. A gema vai diminuindo de tamanho e o embrião, né, o feto, vai crescendo até que então a ave nasce. Linda e maravilhosa. Então a galinha, por exemplo, são 21 dias de incubação até o pintinho nascer. Tá vendo? Então um exemplo real aqui de um ovo telolécito, megalécito, que tem essa segmentação do tipo meroblástica discoidal. Vamos agora retornar ao nosso quadro. E aí, bacana demais ver lá, né? Etapa dia a dia, o desenvolvimento no ovo de galinha. Agora vamos finalizar nossa aula, que eu quero te mostrar aqui ovos centrolécitos, que são esses ovos que apresentam o vitelo no centro do ovo. Bem fácil, né? Entender agora. E esse ovo é megalécito, tá? Ele é megalécito. Deixa eu apagar aqui, ficou fazendo mego. Pronto, megalécito. Porque também, proporcionalmente, ele tem muito vitelo. Mas acontece algo bem curioso. Quando acontece a sequência de segmentações, de divisões celulares, as células embrionárias migram para a extremidade do ovo. Elas migram para a extremidade. Tá vendo? Ó. E o vitelo continua concentrado no centro. Então, mais uma vez, você percebeu que o ovo não foi dividido ao meio, como eu te mostrei em modelos anteriores. Então é uma divisão que meroblástica, é parcial. E ela é superficial por quê? Porque as células estão na superfície do ovo, simplesmente por isso. Então perceba como existe uma relação muito íntima entre a forma, o tipo da segmentação com o tipo do ovo. A distribuição do vitelo, aonde o vitelo está e sua quantidade, acaba determinando como é que aquelas células poderão ser, né, divididas, organizadas nas primeiras mitoses, que é a segmentação ou clivagem. Então, quem é que tem ovo centrolécito, com toda essa organização? São os artrópodos. Então, nós temos os insetos, por exemplo, como um grande grupo animal que desenvolve esse modelo centrolécito. Tá bom? Te mostrei nessa aula os 4 tipos de ovos de segmentação. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar um like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de seguir a gente lá no @Professor Landes, lá no Instagram. Também postamos aulas, fazemos lives, conteúdo sempre à sua disposição, tá ok? Muito obrigado e como eu sempre falo, segue a aula até o final.